Rodou a nossa vinheta, Dai, seja muito bem-vinda, viu? Porque olha só, nós estamos com uma pauta aí, tá chamando a atenção principalmente dos motoristas, de quem precisa encher o tanque do carro, que muitos foram surpreendidos com um aumento no preço dos combustíveis. Mais cedo no Notícia da Manhã, Rafael Faraco, meu colega, conversou aqui com o representante do Sindicato dos Postos para tentar buscar uma explicação do que é que está acontecendo. E você, nesse caso, vem também com essa pauta, mas num complexo mais global, nos mostrando de uma forma geral, não só o combustível, mas a economia como um todo, neste momento que nós estamos aí passando, dá para dizer que é um momento de turbulência? Bom, Evi, vamos lá. Eu trouxe essa pauta hoje porque os mercados estão de cabeça para baixo desde segunda-feira. E a gente tem questões globais aqui, mas a gente também tem a nossa conta local, né? Gasolina subiu e por quê? No ano passado a gente havia falado da paridade de preços global. O petróleo ele é negociado em dólar, Evi, e isso precisa ser repassado. E a gente hoje tem uma defasagem porque o governo brasileiro decidiu não ter a paridade global. Então vamos lá, a gente está negociando em dólar, mas a gente não repassa a alta deste dólar. E por que o dólar subiu nas últimas semanas, especialmente nesta segunda-feira? A gente tem aí o conflito de Irã e Israel pressionando as moedas. Então sempre que a gente tem um problema geopolítico, uma guerra, um conflito dessa magnitude, os investidores globais, eles correm para ouro, dólar e títulos americanos. Então a moeda acaba subindo, né? Então o conflito lá, ele adiciona que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então a gente soma aí a questão do dólar e a questão do petróleo. Conflito acontecendo, pressiona dólar. Dólar vem junto com petróleo. E isso impacta na inflação. Segunda-feira também a gente teve uma alteração da meta fiscal aqui no Brasil. Então eu trouxe as questões internacionais e eu trouxe também a meta. No ano passado a gente falou do arcabouço fiscal, que eram as novas regras do que poderia ou não gastar. Pois então, o arcabouço fiscal ele perdeu força essa semana, porque você cria uma meta, você não bate a meta e você muda a meta. Foi isso que aconteceu. E isso denota o que a gente chama falta de compromisso com as contas públicas, um governo que gasta mal e gasta muito, e ele está empurrando essa conta lá para o futuro. E aí ele precisa pagar mais para o rentista. E aí sobe a expectativa de juros no futuro. Então a gente vem aqui num caminho de redução de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Este conflito lá fora atrasa este processo lá nos Estados Unidos. Estados Unidos manda no tabuleiro. Aqui no Brasil, além da gente seguir a questão americana, a gente também tem uma mudança nessa meta. E isso faz a trajetória de juros atrasar a redução ou diminuir a magnitude. E taxa de juros alta, a gente sabe que é ruim para a economia não cresce, as linhas de crédito ficam mais caras. E se a danada da inflação subir, impacta diretamente lá nos juros. Eu estou tentando fazer uma linha do tempo aqui para ficar claro, mas a gente sempre tem que pensar, incerteza gera aversão a risco e os juros começam a ser pensados de forma diferente. Hoje tem informação importante lá nos Estados Unidos sobre a condução dos juros lá fora. Diversificar investimentos é premissa básica para passar por este processo. Então eu trago aqui, Evi, do ponto de vista de investimentos, como é que um investidor pode se proteger. Através de investimentos na renda fixa, na NTN-B, título do governo que corrige com a inflação. Títulos de renda fixa, CDB, LCA, CRAS, CRIs, atrelados à inflação. Qualquer investimento que pague a inflação mais uma taxa, já te protege da inflação. E claro, quanto maior a taxa, melhor essa proteção.
E aí a gente tenta explicar um pouquinho e trazer dicas, né, para o consumidor, para ele entender o que é que está acontecendo nesse momento. Sabe que aqui na Grande Florianópolis, em relação ao combustível, o Procon, inclusive, estava fazendo algumas ações para tentar identificar esse súbito aumento e tentar buscar essas explicações, porque até mesmo quem está à frente e na gestão não entendeu muito bem. E tenta buscar essas explicações agora, né? Até porque, na verdade, o combustível que aumentou, ele estava ali provavelmente no estoque, ele não Ele foi tava na comprado, bomba, né? Exatamente. Ele já estava na bomba. Se aquele conflito de Irã e Israel tivesse acontecido num dia de semana, com bolsa aberta, realmente teria sido muito mais impactante do ponto de vista econômico, né, de bolsa. Aconteceu no final de semana, deu tempo da gente entender quais seriam as retaliações e agora a gente tem que acompanhar. Mas, de fato, a fiscalização do Procon é importante porque a gente sabe, né, Evi? Tem gente... Tem lojista, né, que acaba tentando se antecipar a esse movimento. E dado interessante, a gente tá falando de combustível aqui na casa dos R$6, né? A média nacional está em torno de R$7,50. E em São Paulo você consegue abastecer em alguns lugares, consegue não, né? Você precisa abastecer em alguns lugares a R$8,59 o litro. Então, olha só como subiu. Na nossa região também subiu, mas em cidades como São Paulo foram muito mais impactadas, né? Tá bem. Bom, a gente vai seguir acompanhando esses assuntos, lembrando que estamos com um super material aí na divulgação, o Grana Extra, que tem a parceria da Dai Gubert. Então eu convido o nosso ouvinte a dar uma passada lá no NSC Total, também no G1 Santa Catarina, e conferir semanalmente no Bom Dia Santa Catarina, inclusive, estamos, né, trazendo dicas de organização financeira, de bons investimentos. E daqui uns dias você vai estar conosco também lá no Bom Dia, comportamento também relacionado a dinheiro e muito mais, né? É isso aí. Fica o convite, então. Até semana que vem. 11h33, vamos de intervalo, tem Repórter CBN e já já a gente volta.